Nós temos que estar conscientes que o nosso desenvolvimento econômico sustentável e socialmente justo não vai nunca ocorrer se não tivermos políticas públicas e estratégias fortemente embasadas no progresso científico e tecnológico. E para isso precisamos de ter uma nação, uma população que saiba entender isso minimamente. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Espaço Recíproco. Hoje nós temos a alegria aqui de receber o Ricardo Galvão. Ricardo Magnus Osório Galvão é professor titular do Instituto de Física da Universidade de São Paulo, onde atua desde 1983. Antes disso, atuou como professor na Unicamp entre 71 e 82 e, paralelamente, atuou também como pesquisador pelo Centro Técnico Aeroespacial de 82 a 86. Na USP, ele participou da construção do TBR-1, o primeiro tokamak da América Latina, que esteve funcional até 1995. Ele graduou-se em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade Federal Fluminense em 1969. Obteve mestrado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, em 72, e um doutorado em Física de Plasmas pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT, em 1976. O Galvão é membro da Academia de Ciências, Brasileira de Ciências, foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O Galvão também foi presidente da Sociedade Brasileira de Física. Por sua defesa da ciência contra os ataques de Jair Bolsonaro, a revista científica Nature listou Galvão como o primeiro das 10 pessoas mais importantes para a ciência em 2019. Pelas mesmas razões, em 2021, ele foi distinguido pela Associação Americana para o Avanço da Ciência com o prêmio Liberdade e Responsabilidade Científica. Galvão, um prazer falar com você hoje. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Bom dia, Marcelo. É uma satisfação estar contigo, com teus seguidores. É uma grande oportunidade e eu sou muito agradecido por ela. Muito bom. Galvão, eu queria começar perguntando um pouco da tua trajetória, porque até um certo momento da tua vida você seguiu uma trajetória estritamente acadêmica, na universidade, como professor, como pesquisador, mas a partir de certo momento decidiu atuar na administração e governança da ciência e tecnologia no país. O que provocou essa mudança e como foi essa mudança para a tua vida? Bom, essa preocupação com relação à governança da ciência no Brasil, o apoio à atividade científica no Brasil, sempre foi uma preocupação constante para mim, principalmente quando o meu grupo começou com colaborações internacionais, porque nós percebemos logo que, infelizmente, o nosso arcabouço legal, a nossa infraestrutura, não facilitava a participação em colaborações internacionais. Então, isso sempre esteve presente em mim, até que em 2001, numa reunião no CNPq, eu encontrei novamente, tinha encontrado quando era muito jovem, mas encontrei novamente o Roberto Salmeron, sabe? E o Roberto Salmeron, nós conversamos muito sobre questões de a política científica no Brasil, a necessidade de ter mais uma infraestrutura mais adequada e uma política mais pensada sob o ponto de vista estratégico, né? E essa foi uma conversa interessante. E alguns anos depois eu estava em Portugal, estava no Instituto Superior Técnico de Lisboa como professor visitante, e o Salmeron telefonou-me convidando para me candidatar como diretor do CBPF. Eu não estava pensando em fazer isso, mas foi uma conversa bastante longa, né? Eu ainda não dei resposta imediatamente, mas logo estava voltando para a USP, isso foi em 2004, e ele foi me ver pessoalmente. E conversamos muito em detalhes sobre a questão, porque naquela ocasião o CBPF estava sendo muito atacado. Não sei se vocês se lembram, teve o relatório Tundizi, que recomendava que o CBPF se transformasse numa
organização social ou viesse a ser um departamento do Instituto de Física da UFRJ. Isso me incomodou muito, porque eu tinha um amor muito grande pelo CBPF. Porque quando eu era aluno de graduação na Federal Fluminense, Niterói, nós não tínhamos bons laboratórios experimentais. Então eu fiz um curso extra de eletricidade e eletrônica no CBPF, com um grupo do general Argos Moreira, que desenvolvia um acelerador, né? Então eu tinha muita admiração pelo CBPF, pelos seus pesquisadores, e também do ponto de vista até ideológico, né? Pela atuação do José Leite Lopes e outros. E então eu cheguei à conclusão que eu deveria assumir aquele encargo, não, assumir aquele encargo, que era um grande desafio, né? E foi aí que então foi minha entrada para a administração, ir ao CBPF atendendo um chamamento de um grande colega. Bom, e aí depois você continuou, depois foi para o INPE, né? Bom, primeiro a Sociedade teve a Sociedade Brasileira de Física, né? O INPE, continuou atuando aí nesta área. Mas eu queria te perguntar, então nessa vida anterior, né? Você trabalhou a tua vida toda com física de plasmas, né? Eu mencionei aqui no início que você participou da construção de um tokamak. O que é isso? O que é a física do plasma? Explica um pouquinho da ciência aí, que é dessa vida anterior à vida administrativa. A física de plasmas é uma área bastante interessante, né, que estuda fenômenos, e principalmente plasmas, que são gases ionizados, mas muito mais gases ionizados. É um sistema em que a resposta aos fenômenos físicos que ocorrem são sempre coletivas, interações coletivas, e são um sistema que geralmente de altas temperaturas, né? A entrada em plasma foi mais ou menos natural para mim, porque eu vim da engenharia elétrica, né? Depois que eu fui fazer o mestrado de doutorado, mestrado, doutorado em física. Embora meu mestrado ainda tenha sido em engenharia elétrica, mas enquanto eu estava na Unicamp, eu fiz a maioria dos meus cursos na física. Então foi uma transição natural para quem vinha de engenharia elétrica. Bom, é claro que plasma, nós sabemos que ele compõe pelo menos 90% toda a matéria visível no universo, claro, sem contar a matéria escura e energia escura, mas envolve muitos processos na natureza, principalmente em processos astrofísicos, por exemplo, o vento solar, as famosas, mesmo anel de acreção, em volta de buracos negros e muitas outras aplicações. Na Terra, o grande chamamento para a física de plasmas, e que foi a razão que eu entrei nessa área, era a minha preocupação com uma fonte energética que pudesse fornecer energia por muitos séculos, vamos dizer assim, para a humanidade. E a fusão nuclear, quando eu comecei a estudar a fusão nuclear, ainda estava no secundário. Quando eu li o livro do Jorge Gamow sobre física moderna, ele menciona a questão das estrelas, a questão de produção de energia por fusão. Esse assunto sempre me interessou. Então eu fui para a física de plasma para estudar processos que levam à viabilização de reatores à fusão nuclear. Isso é muito importante porque nós sabemos que para ter fusão nuclear é necessário que os íons que vão se fundir, principalmente isótopos de hidrogênio, de deutério e trítio, tem que vencer a repulsão coulombiana, que é muito forte. E a maneira mais eficiente de fazer isso é aquecer o sistema a tão altas temperaturas que a energia térmica seja suficiente para vencer a barreira coulombiana. E estamos falando de temperatura da ordem de 600 milhões de graus centígrados. Então, nessa temperatura, o material está totalmente ionizado. E essa é a física de plasma voltada para a fusão. Mas é claro que em processos astrofísicos e mais recentemente em aplicações tecnológicas, nos últimos 30 anos, são plasmas de muito mais baixa temperatura. No caso específico da fusão, como nós temos esses sistemas de altíssima temperatura,
nós não podemos confinar esse gás ionizado em um material sólido. E a maneira mais fácil de fazer isso é com campos magnéticos. As primeiras ideias de fazer com campo magnético veio principalmente de cientistas americanos, um famoso astrofísico chamado Lyman Spitzer, que fala as famosas garrafas magnéticas. Os americanos nunca tiveram grande sucesso, porque esse sistema, a quantidade de energia livre nesse sistema é muito grande. Então, o plasma facilmente fica instável, gera processos anômalos de convecção, de perda de partículas de energia. Mas a grande saída veio dos cientistas soviéticos, principalmente TAM, que inventaram o famoso tokamak. O que é isso? Para que as partículas não se percam, a maneira melhor de fazer isso que eles viram é fazer o que eles chamaram um toroide, né? Seria um pneu, um campo magnético na forma toroidal, que as partículas seguindo esse campo toroidal, né, nunca se perderiam, voltariam ao mesmo lugar e ficariam aprisionadas dentro do seu raio de geração. Mas esse sistema, quando foi primeiro proposto, foi primeiro proposto nos Estados Unidos, Enrico Fermi viu que imediatamente ele não funcionaria, porque quando as partículas giram num campo toroidal, elas têm uma aceleração centrípeta. E essa aceleração é perpendicular ao campo magnético, e a trajetória de uma partícula de um campo perpendicular ao campo magnético tem uma velocidade deriva que a joga para fora. Sabe? Então, quando isso foi pensado, se viu que não era fácil de fazer. O Lyman Spitzer viu uma outra maneira de fazer, mas os soviéticos foram mais objetivos. Eles perceberam que, para que as partículas não se perdessem, ao invés de ter um campo só toroidal, seria bom ter um campo helicoidal, que desse uma volta no toroide na forma de uma hélice, uma hélice que geralmente não se fecha sobre si mesma. Ela percorre o toroide, né? Sem nunca parar e sem se fechar sobre si mesmo, formando o que se chama de uma superfície magnética. E isso é o tokamak. É um sistema de confinamento magnético de plasmas, né, em que, com esses campos helicoidais. E com eles foi obtida a primeira geração de energia de fusão de forma controlada, já em 1991 e 93, tanto nos Estados Unidos como na Europa. É isso que é uma máquina dessa que nós construímos na USP. Muito legal. Bom, e aí agora indo para essa teu outro lado administrativo, naturalmente que é impossível não falar da polêmica, né, que você teve com o atual presidente quando você era diretor do INPE. Queria saber como você enxerga hoje o que aconteceu e, naturalmente, aproveitando o gancho, queria ouvir a tua opinião sobre como devemos combater a desinformação, o negacionismo científico e esses ataques à ciência e à educação que estamos vendo hoje em dia. Essa é uma pergunta, tem que me alongar um pouquinho para responder. Primeiro, o embate com o presidente Bolsonaro. Né? Desde antes de o presidente Bolsonaro assumir a presidência, eu já me preocupei muito com a eleição, porque o INPE sempre foi o grande divulgador, o grande controlador no monitoramento da Amazônia, né? Não somente de desmatamento, mas de queimadas na Amazônia e em outros biomas. E nós tínhamos um acordo de colaboração com o IBAMA, que para troca de informações, o IBAMA, inclusive, com acesso direto ao nosso sistema. Né? Inclusive, a última vez que foi renovado esse acordo, eu assinei com a presidente do IBAMA, Sueli Araújo. Mas esse acordo, Marcelo, ele tinha vigência até dezembro de 2018. E aí, quando chegou, nessa época, o presidente Bolsonaro já começou a atacar violentamente o IBAMA. Vocês se lembram que reclamavam do IBAMA? E eu já comecei a ficar com receio que o acordo não fosse renovado, porque dentro do posicionamento do Bolsonaro com relação à questão de meio ambiente, etc., dizendo que o aquecimento global não passava de um complô marxista, isso começou a me preocupar. Né?
E a minha preocupação, então, foi comprovada já em janeiro, eu acho que 15 de janeiro de 2019, quando o ministro Ricardo Salles fez o primeiro ataque ao INPE, dizendo que o sistema de monitoramento da Amazônia do INPE não tinha precisão suficiente para que o governo tomasse ações. E já dizendo que tinha interesse de contratar serviços de uma empresa estrangeira. Aquilo me preocupou fortemente e eu imediatamente respondi com os pesquisadores do INPE publicando um relatório em nossa página que eu enviei ao ministro de Ciência e Tecnologia, porque eu não poderia falar direto com o Ricardo Salles, tinha que me reportar ao ministro de Ciência e Tecnologia. Bom, para encurtar a história, esses ataques foram contínuos durante todo o primeiro semestre de 2019 e sempre respondidos corretamente. Foram contínuos, é claro, porque com a atitude do presidente Bolsonaro de ser contra o controle do desmatamento, né? Só para lembrar que ele fica falando em ter mais imagens satélites, nós temos mais de 9 mil ah, ah, informações sobre desmatamento feita pelo INPE que não foi tomada nenhuma ação pelo governo até agora, só no último ano. Certo? Então, eu percebi que claramente que o INPE estava sendo uma pedra no sapato do presidente Bolsonaro, mas nunca esperava que viesse um ataque de síndrome de ciência e tecnologia. Até que em junho de 2016, o general Heleno, numa entrevista à BBC, disse que os dados do INPE estavam sendo manipulados, foi a palavra que ele usou. Aquilo me incomodou muito e eu escrevi um longo ofício ao ministro Marcos Pontes explicando a situação, dizendo claramente que aquilo ia atrapalhar o Brasil, o governo brasileiro, estava atacando o INPE, que tem uma enorme reputação internacional, e propondo, inclusive, que nós tivéssemos um acesso direto, fizesse novos sistemas para que o governo pudesse analisar os nossos dados, né? E pedindo encarecidamente que ele abrisse novamente o canal de diálogo entre o INPE e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Não tive nenhuma resposta, até que veio o famoso ataque do presidente Bolsonaro, naquela entrevista à imprensa nacional, dizendo que os dados do INPE eram mentirosos, porque eu estaria a serviço de uma ONG contra os interesses do país. Aquilo eu percebi claramente que não se tratava simplesmente da questão da Amazônia, um ataque muito mais sério a toda a ciência brasileira. E aí eu pensei muito antes de responder, fiquei 2 horas pensando sobre o assunto, e cheguei à conclusão que eu tinha que dar uma resposta bastante contundente, que trouxesse o assunto à imprensa, para que, indo à imprensa, evitasse mais ataques ao INPE, porque eu já tinha sido informado por meus colegas que o INPE, que o governo estava com interesse de me substituir, colocando um militar na presidência, na diretoria do INPE. Então, por isso eu reagi. Foi muito difícil, é claro, eu fazer, mas olhando para trás, hoje eu vejo que talvez tenha sido a coisa correta, porque os informes do INPE continuaram, o governo não teve como barrá-los. O que ele fez foi prejudicar fortemente o INPE na questão orçamentária. Né? Com relação ao negacionismo científico, o Marcelo, isso infelizmente está percorrendo o mundo todo e a razão quando que a Nature concedeu aquela honraria que mencionastes, eu estava na Universidade de Colômbia num evento lá em novembro de 2019, quando o representante da Nature veio falar comigo, fazer uma entrevista. Eu pensei que seria só uma entrevista quando foi mencionado que eles tinham me escolhido. Né? E a razão, eles falaram que estavam extremamente preocupados com o progresso do negacionismo no mundo todo. Porque o negacionismo atual, eu tenho falado sobre isso, não é o obscurantismo que nós vimos no passado, motivado só por razões religiosas, posições religiosas extremadas. O negacionismo atual, o negacionismo científico atual, é uma pseudociência intencional, que eles procuram, principalmente usando as mídias sociais, né, colocar argumentos para destruir resultados científicos e análise científica em assuntos que incomodam a sua zona de conforto, seus interesses econômicos ou políticos.
Tem um livro muito interessante, depois eu vou citar se você pede para recomendar o livro, mas eu já posso falar do Sean Otto, que é um jornalista americano, publicado 2 anos atrás, chama The War on Science. Lendo aquele livro, nós vemos que isso é realmente, no mundo todo, essa situação está acontecendo. Né? E essa foi uma das razões que eu decidi, então, cada vez mais dar entrevistas e manifestar fortemente, principalmente junto aos universitários, né, para nós lutarmos contra isso, Marcelo. Não é fácil, principalmente com as mídias sociais, mas nós temos que estar conscientes que o nosso desenvolvimento econômico sustentável e socialmente justo não vai nunca ocorrer se não tivermos políticas públicas, estratégias fortemente embasadas no progresso científico e tecnológico. E para isso precisamos de ter uma nação, uma população que saiba entender isso minimamente. Galvão, e com a tua experiência na gestão de ciência e tecnologia, tem o outro lado que a gente está vivendo hoje, que a gente tem uma situação crítica dos institutos de pesquisa no Brasil em termos de governança, de financiamento. Queria saber um pouco como que você está vendo essa questão financeira hoje em dia e, de fato, o que que a gente pode fazer, porque, mais uma vez, a gente enxerga cortes e cortes e cortes numa situação que já está muito, muito difícil. Queria que você contasse um pouco para o pessoal que talvez não é da área, como que está a situação hoje dos institutos de pesquisa do país. Essa é uma preocupação enorme, Marcelo. E essa é uma das razões que eu também estou até deixando um pouco bastante da ciência que eu faço para me envolver nesse assunto, que é extremamente preocupante. Porque os cortes são muito mais do que os orçamentários. Né? Corte de pessoal. Tem um artigo, foi agora recentemente publicado, aqueles que têm acesso, eu recomendo a ler, na revista Science, 27 de maio, agora foi publicado um trabalho muito bom do jornalista científico Herto Escobar, na Nature, que conta em detalhe a situação do INPE, o desmonte que foi feito no INPE, que, para ser justo, não começou só no governo Bolsonaro, vem de 2011 aproximadamente. E isso afeta não somente o INPE, mas todas as unidades de pesquisa do MCT e outros lugares. Então a situação está muito, muito difícil. Por sorte, né, por felicidade, melhor dizendo, a ciência brasileira avançou muito nos últimos 30 anos. Nós tivemos um período, principalmente de 2009 a 2011, de grande desenvolvimento da ciência brasileira. E isso nos deu uma certa musculatura para resistir, mas nós estamos perdendo rapidamente essa musculatura. Como sair disso? Bom, primeiro, é claro que nós vamos ter que ter uma mudança séria na política científica do governo brasileiro. Nós temos que ter uma atuação muito forte para recuperar não só o apoio financeiro, mas de pessoal, para restaurar outras vezes o desenvolvimento que nós tínhamos no Brasil. Por outro lado, eu creio, Marcelo, aí uma crítica a nós, que a comunidade científica tem que se organizar muito melhor. Sabe? Nós não podemos mais continuar com aquela ideia que vamos continuar fazendo sempre do mesmo, tentando publicar mais papers para ser mais, a contar, em vez de ter 30 citações, tenhamos 40 e assim por diante. Nós temos que nos estruturar de uma maneira bastante madura, principalmente sabendo escolher com objetividade e sem emoção, né, as coisas prioritárias nas quais nós temos que dedicar. O Brasil, por exemplo, nós na área de física em particular, sabemos que tem grande desenvolvimento que um professor, com seu aluno, num pequeno laboratório pode fazer em alguma área, mas tem vários desenvolvimentos que nós necessitamos de grandes instalações nacionais. Uma crítica tenho sempre feito à ciência brasileira, que nós temos que aprender a nos reorganizar, é que a ciência brasileira atingiu níveis altos, mas a sua profundidade é muito pequena. O que eu quero dizer com isso? Praticamente todos os equipamentos que nós utilizamos são importados. Nós temos ainda pouca preocupação com desenvolver coisas de ponta no país. Então, isso é difícil.
Isso às vezes exige. Nós temos um exemplo enorme que está do teu lado, dos sírios, né, que é um grande exemplo, mas nós temos que, não só em física, mas em outras áreas científicas, né, estender isso um pouco. Temos que saber nos acostumar a escolher temas prioritários para a sociedade brasileira. Então, por exemplo, na caso do que eu vim do INPE, né, a atividade espacial brasileira é absolutamente essencial, né? Hoje em dia para monitoramento, etc. E o INPE tinha, por exemplo, uma filosofia de desenvolver todos os seus satélites aqui no Brasil. Isso foi tudo cortado pelo atual governo. Cortou todos os recursos do INPE. Quem pudesse visitar o Laboratório de Integração e Testes lá no INPE ficaria tão maravilhado como visitar o Sirius, por exemplo, né? Isso foi tudo cortado. E o governo deu dinheiro para os militares, por exemplo, para estar importando satélites. Essa filosofia tem que ser mudada. E para isso, Gustavo, Marcelo, nós precisaremos de uma comunidade científica unida, tirando um pouco as nossas idiosincrasias particulares, né? E estabelecer uma estratégia que seja clara para os próximos governos. A Sociedade Brasileira de Física está fazendo isso, né? Nós devemos publicar em breve um trabalho que nós apontamos algumas direções. Mas nós tivemos no passado, eu creio que te lembras, né, o livro azul de Ciência e Tecnologia da Conferência de Ciência, feito em 2010 pelo nosso grande amigo Sérgio Rezende, e que nada foi utilizado. Em 2018, nós tivemos aquela publicação da Academia Brasileira de Ciências, né, indicando caminhos para a ciência brasileira, e nada disso foi utilizado. Então, o primeiro passo é saber escolher políticos, representantes que saibam utilizar o que está disponível no país, o que nós conhecemos, para tomar as medidas corretas para recuperar nosso desenvolvimento científico e tecnológico. Bom, justamente atuar mais na comunicação da ciência e também nessa recomposição. Eu fiquei impressionado, justamente outro dia eu fui lá no CBPF, que você mencionou. Faz anos que não tem um concurso, que não tem uma pessoa nova. A situação está ficando dramática porque as pessoas vão envelhecendo, vão se aposentando e está faltando gente, essencialmente gente além de dinheiro. Eu queria agora te perguntar que eu ouvi, né, que você decidiu dar outra guinada agora na tua carreira e vai se candidatar a deputado federal pela rede. Conta então para a gente quais são os principais pontos da tua campanha, como pretende atingir mais gente por essa causa, porque uma das grandes dificuldades hoje em dia é tentar sair da bolha, né, que a gente vive. Como que você vai conseguir atingir mais pessoas na sociedade de maneira geral? Bom, essa bolha que geralmente nós vivemos, né, no meu caso, ela foi perfurada pela Marina Silva, né? Quando eu tive um embate com o presidente Bolsonaro, eu creio que a Marina Silva, que eu a conhecia só superficialmente, foi a segunda pessoa a me telefonar e conversou comigo bastante sobre a situação. Foi uma conversa muito interessante, fiquei muito grato a ela. E nós tivemos a oportunidade de nos encontrar novamente na École Polytechnique, perto de Paris, né? Em 2019, final de 2019, num evento promovido por estudantes brasileiros na Europa. Participamos de uma mesa redonda e conversamos muito sobre a situação. E ao contrário do que o Brasil estava enfrentando, e ao contrário do que muita gente pensa, a Marina não é só preocupada com questões ambientais. Ela tem uma visão muito ampla, até surpreendente, sobre a questão da importância da ciência, da educação para o país. E essas conversas foram continuadas esporadicamente até que no ano passado, segundo semestre do ano passado, ela telefonou para mim e começamos a ter conversas muito mais frequentes. E uma das constatações que nós todos temos é que nós sabemos que nós temos um governo que muita gente pensa que é só presidencialismo, não é, né? É um governo em que o Congresso tem um papel importantíssimo. E a nossa última renovação no Congresso foi terrível, né, de lamentar. Então, o negacionismo, a estultícia e a esperteza estão se espalhando pelo Congresso como um vírus, né, afetando muita gente, isso afetando fortemente as políticas brasileiras, em particular com relação à ciência. E nossa conversa, ela tem a fundação do partido dela, uma vez eu expus isso, e aí ela falou, bom, então, teu nome tem que ir para deputado federal como candidato, né?
Eu me surpreendi, é claro, não dei resposta imediata, porque naturalmente eu tenho uma reação familiar contra eu assumir, tomar essa atitude, né? Pensei muito, mas aí no começo desse ano conversamos muito mais a miúdo, as coisas foram sendo esclarecidas, né? E eles fizeram um levantamento que realmente, com tudo o que aconteceu comigo, a minha visibilidade, pelo menos junto à comunidade acadêmica no estado de São Paulo, é muito grande, né? Podia ser trabalhada. E nós temos a intenção, Marcelo, de tentar criar na Câmara Federal uma bancada do conhecimento. Tem um grupo de muitos ex-reitores, pesquisadores, etc., que estão se propondo como candidatos em todos os partidos, praticamente todos os partidos. E nós acreditamos que somente com uma bancada do conhecimento é que nós poderemos agir de forma assertiva para mudar esse estado, esse cenário terrível que o Brasil está enfrentando atualmente com relação à ciência e tecnologia. E meus temas principais que eu vou trabalhar naturalmente, o primeiro é a educação. Nós já estamos que enfrentar agora o problema seríssimo da implantação da Base Nacional Comum Curricular no ensino médio, que vai trazer pode trazer grandes benefícios, né? Depois, a questão do meio ambiente e desenvolvimento sustentável, trabalhar fortemente para que propostas como a do professor Carlos Nobre da Amazônia 4.0 possam ser implementadas. E, finalmente, outra vez, a reestruturação da ciência brasileira, não somente com relação à estrutura física, mas também com relação ao arcabouço legal e medidas que nós devemos tomar para recuperar e avançar com relação à situação que nós estávamos em 2009 e 2010. Galvão, agora queria ouvir, então, você já recomendou um livro, queria que você recomendasse um livro, uma série, um filme, um canal do YouTube, um podcast, qualquer coisa aí que vier à sua cabeça que você acha interessante compartilhar. Indo para a área mais científica, vamos dizer, não sei, depende de quem está nos ouvindo, todos nós conhecemos o famoso livro de Homo Sapiens, do Harari, que todo mundo leu. Né? Eu estou recomendando muito aos alunos a lerem um livro que é bastante mais extenso, mas que é chamado Cosmo Sapiens. Esse livro é muito interessante, ele foi escrito por John Hands, o João Mãos, né? John Hands. É um livro muito interessante, é um livro grosso, mas que ele fala sobre toda a evolução desde o começo do universo. Ele não é um grande cientista, um cientista conhecido, mas dá uma visão muito ampla que não se limita à física. Né? Ele faz uma conexão muito boa entre física, biologia e outras áreas, a matemática, e eu tenho recomendado muito esse livro, O Cosmo Sapiens, para as pessoas voltadas para as ciências exatas, mesmo biológicas, lerem. Né? E se me permite uma segunda recomendação que nós estamos agora nessa período eleitoral, em que as redes sociais terão grande influência, uma influência que pode ser benéfica ou maléfica, mas fortemente maléfica também, né? Eu recomendo que leia o livro Os Engenheiros do Caos, de um jornalista italiano, né? O Giuliano da Empoli. Esse livro é um livro mais curto, né? Não tão extenso, mas eu acredito que todos devem ler para ter uma consciência melhor do que está por trás das redes sociais nas campanhas públicas. Galvão, e agora para o nosso quadro Arqueologia Acadêmica, você mandou um paper de 1974 e uma foto, que aliás eu achei interessantíssima a história da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, que você foi o primeiro aluno de mestrado formado lá, que eu não sabia disso, bem interessante. Mas o que é esse paper? O pessoal que começou faz pouco tempo na ciência não sabe o que era escrever um paper naquela época, né? Tudo datilografado à mão, as equações, uma loucura para fazer, um desenhista para fazer o desenho. Conta um pouquinho do que você enviou para a gente. Esse artigo foi muito interessante porque quando o Zeferino Vaz criou a Unicamp, né, ele tentou atrair, vocês talvez se lembrem, muitos professores famosos,
de outros lugares do Brasil para a Unicamp. E a engenharia, a física já estava mais adiantada, né? Tinha um pessoal, o Rogério acho que já tinha voltado, o Sérgio Porto, estava o Marcelo Dami, mas aí teve a preocupação com a engenharia elétrica e ele procurou trazer muitos professores do ITA e do INPE, o famoso Regis Scarabucci, o Ripper, né? O Waldman e outros que voltaram. E entre eles trouxe também o meu orientador, que era do INPE, um hindu chamado Darham B. Rai. E foram convidar os 5 alunos que estavam mais destacados no INPE, mas só 3 vieram. Eu e os outros 2 que estão naquela foto foram as primeiras 3 dissertações de mestrado. E falasse das dificuldades, né? Eu estava fazendo um estudo da polarização de ondas atravessando a ionosfera, porque talvez as pessoas não saibam hoje, mas antigamente, para medir a densidade de elétrons na atmosfera, eles usavam o chamado a emissão de um beacon satellite. É um satélite que ficava bem alto e simplesmente mandava uma onda eletromagnética para a Terra, plano polarizada, e nós tínhamos antenas aqui embaixo e medimos a rotação de Faraday, mais do que a rotação de Faraday somente mais complexa, mas a rotação da onda ao atravessar a ionosfera. E através disso era possível medir a integral da densidade eletrônica em toda a ionosfera. Então, isso que eu tinha. E eu tinha que fazer simulações muito complicadas. Para falar das dificuldades, tanto eu como os nossos dois colegas não conseguimos rodar os códigos que nós tínhamos desenvolvido na Unicamp, porque a Unicamp naquela época só tinha 11h30, né? Então nós tínhamos que ir para a USP em São Paulo, lá no Departamento de Física Nuclear, nos permitia usar o computador, acho que era o 360, à noite. Então nós éramos alunos de mestrado, ajudava a aula de eletromagnetismo, né? E nós íamos à noite e passávamos a noite no Departamento de Física Nuclear da USP, rodando nossos programas, levando os cartões, etc., né? E por acaso, num dos dias que eu não pude ir, porque eu era o único casado dos dois e minha esposa ficou um pouco doente, eu não pude ir. Os 2 colegas que foram tiveram um acidente feio em Jundiaí. O carro capotou e um deles, inclusive, teve um amassamento da espinha no acidente. Mas, felizmente, ele recuperou-se, então, inclusive, está nessa foto, né? Mas foi um trabalho muito duro, né? E uma preocupação muito grande que eu tinha de acabá-lo logo, porque já tinha sido aceito pelo MIT para fazer o doutorado, então tinha que terminar num certo prazo. Mas consegui terminar, e o meu orientador, Darham B. Rai, foi muito honesto, porque eu tive que viajar, não pude publicá-lo logo, publicar o trabalho logo. Eu estava interessado em publicar, mas naquela época, principalmente na engenharia, não havia tanta pressão para a publicação, né? Esse trabalho eu achei inovador e resolvi publicá-lo. E ele falou: não, a ideia foi tua. Ele foi muito honesto. Tem vários colegas que não assim, a ideia é tua, publica, toca o teu nome e coloca um agradecimento. E foi isso que eu fiz quando estava no MIT. E fiquei orgulhoso, o trabalho nunca foi citado, inclusive, eu acho. Mas pelo menos foi um trabalho, saiu no aluno de mestrado, numa época que, isso não é, que usávamos às 11h30, eu mesmo tive que datilografar todo. Mas isso eram outros tempos, né? Mas também eram tempos felizes. Eram outros tempos, de fato. Galvão, para terminar, um ping-pong para a gente ter uma ideia aí das tuas lembranças. Eu queria que você lembrasse a tua melhor e a tua pior lembrança da época da graduação, da pós-graduação. Bom, a grande lembrança que eu tenho da, da graduação, né? Eu poderia colocar da graduação mais na engenharia elétrica, mas eu vou falar da pós-graduação, o meu mestrado, porque nós estamos falando na Unicamp. A grande lembrança que eu tive foram principalmente as aulas de física que eu tive, em particular na Unicamp, eu me recordo até hoje das aulas de mecânica quântica do Roberto Luzzi. Para mim, isso foi muito importante, porque eu era um aluno que vim da engenharia, né? E eu tinha sido aconselhado, até depois eu posso falar quando fizerem a segunda pergunta, né? A acabar a engenharia e depois fazer o mestrado voltado mais para a física. E eu acabei em engenharia elétrica, fiz mestrado na engenharia elétrica no Unicamp, mas fora um curso que eu fiz na engenharia elétrica, os outros fiz na física, né?
Então, foi um período muito bom, porque abriu meus olhos, e eu não sei se estivesse, conhecesse as aulas do Roberto Luz, mas eram esplendorosas, né? Então, muito motivantes, e então ajudaram a consolidar o amor que eu desenvolvi pela física. Eu tive também o prazer de ter aula com ele de estatística, muito, muito importante. E a tua pior lembrança? Eu acho que não tem nenhuma pior lembrança. Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que nós devemos sempre relembrar as coisas boas. Eu não vou colocar nenhuma pior lembrança, né? Tive um pouco, não durante a graduação, mas quando já voltei para professor na Unicamp, né? Que foi a intervenção que, infelizmente, o Paulo Maluf fez na Unicamp. Mas fora essa, não tem nenhuma pior durante o tempo de aluno, não. E, bom, além da aula do Luzi, alguma outra aula inesquecível? Não, é o que eu posso colocar na graduação e que isso foi muito importante para mim, Marcelo, foi no terceiro ano da engenharia. Eu fiz engenharia, mencionasse, eu fiz na Fluminense. Na verdade, eu podia ter feito em qualquer lugar nas escolas do Rio de Janeiro, porque naquela época o vestibular permitia entrar em qualquer uma das escolas do Rio de Janeiro, era integrado, né? Mas eu fiz na Fluminense porque eu sabia pelas condições econômicas da minha família, eu tinha que fazer o curso trabalhando. E assim eu fiz toda a graduação trabalhando, né? Mas no terceiro ano eu já tinha acumulado dinheiro que me permitiria e fui convidado a ir para a PUC, fazer física na PUC do Rio de Janeiro, né? O FJ não tinha um curso de física tão avançado na época, e era mais difícil para mim ir de Niterói para o Fundão, né? Mas aí eu tive um professor que é uma das pessoas que eu mais admiro na minha vida, o Bernard Gross. O Bernard Gross era pesquisador do Instituto Nacional de Tecnologia. Ele foi dar aula na Fluminense também de medidas elétricas. E até hoje eu lembro da figura daquele alemão de terno, gravata, subindo o famoso outeiro de São João Batista para dar as aulas lá. A maior parte dos meus colegas não prestava atenção, porque ele era muito rigoroso e fazia bem. Eu ficava cada vez mais admirado pela capacidade dele. Aulas muito interessantes, e as aulas práticas eram dadas no Instituto Nacional de Tecnologia no Rio de Janeiro. Nós íamos no laboratório dele ter as aulas. E aí eu conversei com ele, Marcelo, e falei: olha, professor, eu contei a história, que na verdade eu queria ir para a física, e ele disse-me: olha, eu vou fazer um conselho, já estás no terceiro ano de engenharia, segundo semestre. A física tem, esse foi um ensinamento que eu tive, sempre passo para os alunos. A física é diferente da engenharia, porque a engenharia aprende os 2, 3 primeiros anos, depois são aplicações. A física tem uma espinha dorsal, que é mecânica clássica, métodos matemáticos e mecânica quântica. Ele nem citou mecânica estatística, e mecânica quântica é a espinha dorsal. Tu já fizeste aqui, porque na engenharia nós tínhamos também métodos matemáticos para engenharia, já fizeste métodos matemáticos, fizeste bom eletromagnetismo, porque os professores de eletromagnetismo que eu tinha eram professor do General Argos Moreira, eram muito bons professores. E está faltando mecânica, um pouquinho de mecânica quântica que não vais aprender aqui. Aí ele me recomendou a comprar o livro de Física Moderna da Alonso Fim, e lendo, e de vez em quando eu conversava com ele. Aí ele falou: olha, faças isso, termine a engenharia e vai fazer um mestrado e se volte para a física no mestrado. Ele falou: isso foi mais ou menos minha formação na Alemanha, ele falou. E isso, mais do que uma aula, foi um conselho de um valor enorme, que foi muito bom eu ter seguido. Então, essa é uma ótima lembrança que eu tenho da graduação de um grande homem. Legal, legal. E o pesquisador ou pesquisadora que você admira? Foi um colega que eu trabalhei com ele durante muito tempo. Quando eu voltei dos Estados Unidos, voltei para a Unicamp, trabalhei 3 ou 4 anos na Unicamp. Primeiro terminei na engenharia elétrica, depois passei para a física, me transferi para a física, né? E tinha um colega que era muito amigo, tinha trabalhado na Universidade de Colômbia, eu não o conhecia, mas com Paulo Sakanaka, daí da física da Unicamp. Chama-se Hans Rutblut, um holandês. Que ele nos visitou, ficou acho que 3 meses na, na Unicamp, e aí me convidou, aí me contratou para ser pesquisador na Holanda. Eu fui como pesquisador visitante, né? E outra coisa que mostrou que, como às vezes nossa organização é atrasada, né?
fui trabalhar no instituto na Holanda e foi outra ideia de como uma estrutura científica. Né? Primeiro, é um instituto central em que toda a pesquisa em física de plasma holandesa era feita lá, mas todos os chefes dos principais experimentos, principais linhas, eram professores das universidades em volta dela, sabe? Um estilo quase meio alemão. Né? E os alunos faziam doutorado contratado. Né? Então, as universidades não tinham grandes laboratórios na área de fusão. Davam as aulas, mas as teses eram feitas lá. E eu fui trabalhar com ele e foi impressionante, porque eu tinha trabalhado na feito doutorado nos Estados Unidos, naturalmente, né? Acostumado com aquela pressão americana, com aquele trabalho o tempo todo querendo publicar. Eu fui trabalhar com ele, eu cheguei, nós discutimos o que eu ia fazer, né? E ele falou: olha, você vai me acompanhando, o que fizer, traga aqui para nós discutirmos, porque eu vou estudar um outro assunto. Né? Ele é especialista em teoria magnetodinâmica e queria estudar um assunto que usava transformadas conformes, né? Que ele não conhecia muito, mas falou: eu estou estudando isso. Aquilo foi um exemplo para mim, Marcelo. O ano e meio que eu passei lá, ele não publicou um artigo. Depois de um ano e meio, ele publicou 3 que encerrou o assunto. Absolutamente encerrou o assunto. Então, isso foi importante para mim. Eu comecei a admirá-lo muito, né? Que é essa característica europeia que às vezes não vemos muito nos Estados Unidos. Né? Da pessoa realmente pega um assunto, não está preocupada em publicação, mas preocupada em ir a fundo naquilo. Às vezes os artigos são quase um livro. Né? Isso eu não tinha tido experiência nos Estados Unidos. Eu admirei muito ele, continuo admirando, ele aposentou só, mas grandes contribuições para a física de plasmas vem desse colega Hans Roteblut. Roteblut em português quer dizer bom sangue, ele tinha realmente um bom sangue científico. Galvão, e para finalizar mesmo agora, qual a grande habilidade que você tem, mas que não está no seu currículo? Sou apicultor, tenho 2 habilidades, apicultor e ciclista. Né? Então, no meu sítio em Paireguna, eu estou agora chegando a 14 colmeias, né? Já faz uns 2 meses que eu tirei a minha última colmeia de cupim. Gosto muito disso, porque toda vez que se mexe, se vê a habilidade das abelhas trabalhando, né? E levar a picada de abelha é muito bom para nos conscientizar da nossa pequenez, algumas vezes, o ser humano. Né? Então, eu gosto muito da apicultura. Muito legal. Parabéns, Galvão, por todo o teu trabalho. Parabéns aí pela coragem de agora ser candidato. Foi uma honra ter trabalhado com você na gestão ali na Sociedade Brasileira de Física e desejo muita sorte e uma excelente campanha aí para você nesses momentos tão críticos que a gente está vivendo. Muito obrigado, Marcelo. Tive enorme satisfação em trabalhar contigo. Sempre muito diligente em todos os seus trabalhos. Você foi sempre tua característica. Né? E mesmo eu não sendo eleito, Marcelo, vamos romper com a situação que nós temos agora, né? Elegendo pessoas que não sejam negacionistas. Né? Eu tenho repetido, independente de nossas ideologias políticas, né? Das nossas cores partidárias, nenhum de nós pode votar mais em políticos que sejam negacionistas, estúpidos e atuem contra a ciência. Isso temos que levar para as próximas eleições. Sem dúvida nenhuma. Muito obrigado, então. Tá bom. Tchau, então, Marcelo.